postagem de hoje, o caso Stephen Michalak, aconteceu no Canadá. Pois é, dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tal ditado tem especial força quando se trata do fenômeno UFO, onde milhares de casos ocorrem todos os dias, mas nem todos apoiados em evidências substanciais confirmando o fato. O caso Stephen Michalak foge à regra, pois o grau de evidenciação apresentado supera a maioria dos casos tradicionais. O caso ocorreu em 20 de maio de 1967, um sábado, na região de Falcon Lake, em Manitoba, Canadá, e envolveu o mecânico e geólogo amador Stephen Michalak. Ele encontrava-se em White Shell Provincial Park realizando algumas pesquisas geológicas, pois outros geólogos haviam encontrado elementos que indicavam a presença de prata no solo da região. Ele hospedou-se em um pequeno hotel na rodovia transcanadense, de onde saiu por volta das 5h30 da manhã para iniciar seus trabalhos. Ele pegou uma trilha e logo penetrou em uma região de floresta fechada, em busca de minerais. Naquele dia, a sua primeira grande descoberta ocorreu por volta das 9 horas da manhã, quando ele encontrou cristais em um pequeno riacho. Aproximadamente 2 horas mais tarde, às 11 da manhã, ele parou para comer, voltando ao trabalho logo depois. Enquanto ele examinava um veio de quartzo, ele ouviu, repentinamente, o grasnar de gansos e, em seguida, um estranho ruído. Ao olhar para cima, ele observou 2 objetos brilhantes de coloração avermelhada. Iniciava-se aí um dos mais importantes casos ufológicos ocorridos no Canadá. Como resultado, Stephen Michalak sofreu sérios ferimentos ao aproximar-se de um disco voador pousado. Então vamos aos detalhes deste impressionante fato ufológico. 2 objetos com o formato de charuto e com calombos pareciam estar descendo a meio caminho do céu, brilhando com uma forte luminescência vermelha. À medida que estes objetos se aproximavam do solo, adquiriam uma forma mais ovalada. Um dos 2 OVNIs permaneceu parado no ar, enquanto o outro aterrissou sobre uma rocha a apenas 20 metros de distância de onde Michalak estava parado. Quando o primeiro aparelho aterrissou, o segundo seguiu para as alturas, desaparecendo entre as nuvens. Não posso descrever nem calcular a velocidade da ascensão, porque jamais vi algo no mundo que se movimentasse com tamanha rapidez, sem emitir um único som. Da parte de baixo do objeto aterrissado saíram alguns raios luminosos de coloração arroxeada e um estranho odor de enxofre. Michalak calculou que o objeto media 12 metros de largura por 4 metros de altura, apresentando o formato de uma tigela com uma pequena abóboda no alto. Ouviam-se também uns zumbidos, um semelhante ao de um motor elétrico e outro semelhante ao do ar quando é aspirado. Tal objeto permaneceu imóvel por vários minutos, até que uma porta lateral se abriu. Michalak se aproximou para tentar observar seu interior, que era muito luminoso. Enquanto aproximava-se, o objeto aumentava a intensidade de suas luzes, chegando a ofuscar o curioso em alguns momentos. Eu não vi nenhuma figura. Tudo o que eu podia ouvir eram vozes que soavam distorcidas pelo zumbido e assobio que a nave emitia. Elas pareciam vozes humanas, embora um tanto abafadas pelo som do motor e da corrente de ar que continuava escapando de algum ponto no interior do aparelho. Consegui perceber vozes distintas, uma mais aguda que a outra. Pela escotilha aberta na fuselagem, Michalak observou um brilho arroxeado. Em um canto havia um painel com várias luzes piscantes e o som de ruídos e vozes, embora ele não tenha avistado qualquer tripulante. Intrigado, ele acreditou que tratava-se de um aparelho secreto dos Estados Unidos e assim tentou chamar os possíveis tripulantes em várias línguas que conhecia, oferecendo ajuda, mas sem resultado. Sem respostas, resolveu esperar para ver se alguém aparecia. Colocando lentes verdes de proteção sobre meus óculos usuais, enfiei a cabeça pela abertura adentro. O interior era um emaranhado de luzes.
Raios diretos percorriam uma trajetória horizontal e diagonal, e uma série de luzes intermitentes deu uma impressão de estar funcionando de um modo estranho, sem obedecer a uma sequência ou ordem especial. Observei a espessura das paredes do aparelho. Deviam ter cerca de 50 centímetros na seção transversal. Estranhando a situação, Michalak resolveu afastar-se do objeto. Enquanto recuava, a porta se fechou e em seguida surgiu, na parte externa do objeto, 3 painéis isolando a escotilha. Diante disso, ele resolveu aproximar-se novamente do aparelho, observando melhor sua aparência externa. Ela assemelhava-se a um vidro colorido muito polido e ele resolveu tocá-lo. Ao fazer isso, ele percebeu que era muito quente e, surpreso, viu sua luva derreter. De repente, a estranha tigela polida inclinou-se, soltando um jato de ar quente a partir de uma estrutura, semelhante a uma caixa cheia de furos. Imediatamente, a roupa de Michalak começou a incendiar-se, e ele sentiu dores muito fortes em seu abdômen, deixando-o em pânico. Ele arrancou sua camisa e tentou se afastar do estranho objeto. Ao olhar para trás, ele viu que o OVNI decolou e afastou-se em alta velocidade, desaparecendo. Ele começou a juntar seus pertences para voltar ao hotel, porém, antes de partir, resolveu analisar o local de pouso do aparelho. Quando me aproximei do local, senti enjoo e minha cabeça começou a doer. O local onde a nave tinha pousado dava a impressão de ter sido varrido com uma vassoura. Sobre a rocha não haviam detritos de qualquer espécie, nenhum galho, nenhum pedacinho de pedra, nada. Estava tudo empilhado num anel com 15 centímetros de altura e cerca de 4,5 metros de diâmetro. Nos minutos seguintes, as dores na cabeça de Michalak aumentaram e ele começou a suar frio. Ele vomitou várias vezes e sua visão ficou embaçada. Sua cabeça latejava e ele deixou o local com dificuldades e seguiu para o hotel. Ele percebeu que, em suas roupas e em seu corpo, haviam ficado impregnados os odores de motor elétrico queimado e enxofre que emanaram do OVNI. Ele aguardou por várias horas pelo ônibus que o levaria de volta à cidade de Winnipeg, também no Canadá. Quando chegou à cidade, Michalak não sentia melhora e seu filho, Mark Michalak, resolveu interná-lo no Misericordia General Hospital de Winnipeg. Diante dos sintomas apresentados por Michalak, os médicos não conseguiram dar um diagnóstico preciso. A única coisa que conseguiram foi aliviar as dores geradas pela queimadura em seu abdômen. A dor de cabeça persistiu até o dia seguinte e a marca de queimadura, semelhante a uma grelha, permaneceu visível até sua morte em 1999. Nos dias seguintes ao evento, outros sintomas apareceram. Ele perdeu o apetite e nos dias seguintes perdeu quase 10 quilos. Os exames médicos realizados indicaram que a contagem de linfócitos no sangue caiu dos 25% habituais para 16% e só voltou ao normal 4 semanas após o fato ocorrido em Falcon Lake. A baixa de linfócitos pode ser diminuída em casos de exposição à radiação. Porém, exames realizados no Departamento de Radioterapia do Hospital Geral de Winnipeg e no Centro Nacional de Pesquisa Atômica em Pinawa, Manitoba, não indicaram exposição a doses excessivas de radiação. O caso Stephen Michalak foi o caso ufológico mais amplamente noticiado no Canadá, deixando peritos, inclusive investigadores da Real Polícia Montada Canadense, desnorteados. Além da BBC, a revista Life e a Canadian Broadcasting Corporation fizeram amplas coberturas do caso. Isso levou a uma enxurrada de relatos de avistamentos de UFOs na região de Manitoba. Em um período entre 2 semanas antes e 2 semanas após o encontro de Stephen Michalak, foram reportadas 20 aparições de UFOs naquela região, sendo a mais importante delas o relato de 2 garotos que observaram um UFO em Falcon Lake no mesmo dia em que o geólogo foi ferido. Mais danos físicos. O contato próximo demais com o misterioso OVNI produziu mesmo efeitos nocivos imediatos em Stephen Michalak.
Em exames físicos, foi encontrada uma enorme queimadura de 1º grau na parte superior do abdômen, cobrindo uma área de 20 por 20 centímetros, onde haviam várias pequenas queimaduras arredondadas e irregulares do tamanho de uma moeda. Estas feridas apresentavam uma cor vermelha opaca. Além disso, os pelos sobre a parte inferior do tórax foram chamuscados, assim como os fios de cabelo sobre a testa. Ele apresentava uma leve vermelhidão na face e na têmpora direita. Segundo o Dr. Connolly, do Hospital Winnipeg Base Surgeon, as queimaduras foram tratadas, mas não responderam adequadamente ao tratamento e acabaram piorando. Dias à frente, outros sintomas apareceram, quando o caso já parecia encerrado, pelo menos para Michalak. Em 1º de junho de 1967, surgiu uma erupção em sua parede torácica, que levou 3 semanas para ser curada. Em documentos oficiais do governo canadense, referentes ao caso, constam mais detalhes sobre o estado de saúde de Michalak, relatados por médicos que o assistiram nos dias subsequentes ao encontro com o OVNI. Fraqueza, náuseas, não conseguia comer, fortes dores de cabeça, testa úmida. Ele parecia muito deprimido, confuso, apático, mas racional e coerente. A camiseta que ele usava mostrava buracos queimados com bordas brancas ou chamuscadas. O Departamento de Medicina Nuclear do Hospital Geral de Winnipeg verificou sua queimadura, suas roupas e seu sangue em busca de radioatividade, e aparentemente nenhuma foi encontrada. Gradualmente, seu espírito e apetite melhoraram e sua queimadura desapareceu. Em 21 de setembro daquele mesmo ano, 1967, ocorreram novos efeitos fisiológicos associados ao evento de Falcon Lake. Em seu rosto surgiram irritações e erupções cutâneas, bastante dolorosas, que rapidamente se espalharam por seu corpo. No local de sua queimadura surgiram manchas avermelhadas de grande tamanho. Com o crescimento das áreas afetadas, o corpo de Michalak começou a inchar rapidamente e ocorreram desmaios. Novamente, ele foi internado no Misericordia General Hospital, onde os médicos diagnosticaram alergia. Ele não concordou com o diagnóstico médico e associou o problema com o avistamento do OVNI. Este ciclo de sintomas envolvendo erupções cutâneas, náuseas e desmaios apareceu de 3 em 3 meses nos 14 meses seguintes. 27 especialistas analisaram Michalak e nenhum deles conseguiu tratar ou amenizar tais efeitos. Em agosto de 1968, Michalak procurou a ajuda dos especialistas da clínica Mayo, na cidade de Rochester, Minnesota, Estados Unidos. Embora os diagnósticos da clínica permaneçam confidenciais, várias publicações ufológicas da época noticiaram que uma impureza química foi detectada no sangue de Michalak. Seja qual for a descoberta realizada pelos médicos da clínica americana, o problema de saúde foi tratado e desapareceu. Alguns relatórios sobre as investigações. Após o fato, os militares da Força Aérea Canadense e investigadores da Real Polícia Montada Canadense realizaram várias investigações na região onde o caso ocorreu. As primeiras investigações, em companhia do próprio Stephen Michalak, mostraram-se infrutíferas, pois a testemunha aparentemente não conseguia encontrar o local do fato. Com base nas informações presentes nos documentos oficiais, Stephen Michalak sabia exatamente onde o disco voador pousou, porém estava mantendo o local em segredo para não comprometer as pesquisas geológicas que havia realizado na região. Ele tinha forte interesse econômico na área, onde havia encontrado evidências de minerais valiosos. Então, nas semanas que se seguiram, os investigadores do governo canadense realizaram algumas buscas por terra e por ar, com o auxílio de um helicóptero, tentando encontrar o local exato do pouso do OVNI. Tal busca também foi infrutífera. Por outro lado, Stephen Michalak voltou ao local do fato em companhia dos ufólogos Barry Thompson e Gerald Hart, ambos da Aerial Phenomena Research Organization,
a APRO. Eles fotografaram a área do pouso, onde percebe-se um círculo queimado de aproximadamente 4,5 metros de diâmetro. Somente em 27 de julho de 1967, Michalak finalmente resolveu levar os investigadores do governo ao local onde o caso ocorreu. Eles mediram o local do pouso, coletaram amostras e realizaram também entrevistas com policiais e comerciantes que tiveram contato com Michalak na época do caso. Entre os documentos oficiais do governo canadense sobre o caso, há um memorando que declara que amostras de terra foram analisadas em laboratório e indicaram a presença de radiação em valores acima do normal. Isto despertou preocupações na Divisão de Proteção à Radiação do Departamento de Saúde e Bem-Estar do Canadá. Um especialista em radiação foi enviado ao Winnipeg para avaliar a situação. A área onde o caso ocorreu foi interditada e o assunto foi tratado como confidencial. Outro memorando declara que as amostras de solo, a fita de aço encontrada no local e as roupas queimadas de Michalak foram analisadas em um laboratório do Departamento de Defesa. Os exames indicaram que a fita de aço também apresentava radiação. Um outro memorando, datado de 13 de setembro de 1967, informa que foram feitas análises do solo, das roupas queimadas e da fita de aço, buscando vestígios de contaminação radioativa. Uma análise espectral de 3 gramas de raios gama das 3 amostras revelou níveis de atividades radioativas. Outro memorando cita que foram feitas reuniões entre representantes federais e provinciais de saúde para definir ações a serem tomadas frente ao caso. Como resultado disto, os investigadores visitaram o Dr. E.O. Campbell da Clínica de Câncer de Manitoba, no Canadá, para verificar a localização exata do silo de armazenamento de rádio, situado em East Braintree, local próximo a Falcon Lake, onde o caso ocorreu. A intenção era determinar se os índices de radiação acima do normal no local do pouso devia-se a um suposto vazamento de material radioativo. A investigação constatou que não houve tal vazamento. Eles também visitaram a companhia de cimento onde Michalak trabalhava, para determinar se a empresa manipulava algum tipo de material potencialmente radioativo. Ficou descartada também esta possibilidade. Além disso, os investigadores fizeram medições na casa de Michalak em busca de potenciais elementos radioativos, principalmente nos locais da casa onde ele colocou as amostras coletadas na área de pouso do UFO, após regressar de Falcon Lake. Foi detectada uma leve alteração radioativa nos sacos plásticos, dentro dos quais foram acondicionadas amostras de solo do local de pouso do OVNI e também roupas que Michalak usava no momento do encontro. Em 1º de agosto de 1967, as mesmas amostras foram analisadas no Laboratório de Saneamento Ambiental do Instituto Norquay. Elas foram testadas com luz ultravioleta, que revelou que estavam contaminadas com rádio. Análises semelhantes, realizadas na casa de Michalak, deram negativo. Em seguida, as amostras seguiram para um outro laboratório, na cidade de Ottawa, ainda no Canadá, para novas análises. Os relatórios do governo descreveram o ufólogo Barry Thompson como alguém desleixado. A APRO, por sua vez, foi descrita como uma organização frouxa, formada por adolescentes. Apesar disso, os documentos reconhecem o trabalho investigativo de Barry Thompson e descreve sua importância na investigação do caso. Barry Thompson levou algumas amostras de solo para o Departamento de Medicina Nuclear do Hospital Geral de Winnipeg, onde passou por uma análise espectral. Este teste foi realizado de forma não oficial, sem autorização dos chefes do departamento, sendo realizado pelo técnico George Dick. As amostras dos materiais examinados mostraram baixos níveis de radioatividade.
descartando possibilidades. Ao longo das investigações, várias possibilidades foram testadas. Os agentes entrevistaram funcionários do hotel que atenderam Stephen Michalak. O gerente afirmou que atendeu o geólogo por volta das 23 horas, na noite anterior ao seu contato com o OVNI em Falcon Lake. Ele afirmou que Michalak bebeu 3 garrafas de cerveja. Em busca de maiores informações, os agentes também entrevistaram a camareira do hotel, que declarou que ao limpar o quarto onde ele esteve hospedado, não encontrou garrafas ou bebidas alcoólicas presentes no local. A senhora Martin Busek, esposa do proprietário do hotel, declarou que Michalak se aproximou dela no início da tarde de 20 de maio de 1967, no estacionamento do hotel. Ele estava segurando o casaco fechado no peito e pediu um médico. Ela o avisou que não haveria um disponível na região no momento, nem pelos próximos dias. Ele sugeriu que procurasse a Real Polícia Montada Canadense, e foi o que ele fez. Todas as notas de compras de bebidas no bar do hotel foram verificadas nas datas de 19 e 20 de maio de 1967, com resultados negativos. Os moradores locais foram entrevistados, mas disseram não ter visto ou ouvido nada de inusitado no dia em questão. Apesar de todos os esforços realizados na tentativa de elucidar o caso, os documentos afirmaram que nada foi considerado como conclusivo e que alguns fatos não puderam ser explicados cientificamente, tais como a rápida debilidade física de Michalak, com fortes dores de cabeça, acentuada a perda de peso nas primeiras 2 semanas após o contato, a flutuação na contagem de células sanguíneas que ocorreu ao mesmo tempo, as queimaduras no peito, abdômen e roupas, além do círculo na rocha onde ele alegou que o OVNI pousou. E é isso aí, pessoal. Finalizamos. Semana que vem tem mais. Até lá, então. Agradecemos mais uma vez e desejamos que fiquem na paz. Não se esqueçam dos likes, hein? Beleza? Abraços.